E aí, galerinha da mediação tecnológica, sejam bem-vindos à nossa aula 2.1. É isso aí, pessoal, já estamos na aula 2.1. E o que nós vamos falar hoje? Qual é o tema de hoje? Vocês estão com o controle aí das aulas? Nós vamos conversar hoje sobre Estado e tipos de Estado. E aí a gente vai entender os diferentes tipos de Estados que estão presentes na nossa sociedade. Dentro daquelas ideias dos estados mais antigos, históricos, e também os estados mais recentes, esses que nós conhecemos mais hoje em dia, né? Então, gente, vamos ver aqui quais são os assuntos da nossa aula de hoje? Muito bem. Antes da gente falar da nossa aula de hoje, vamos falar da nossa habilidade. Nossa aula de hoje nós vamos, construir a ideia de reconhecer as inter-relações entre o poder, a política e o Estado, bem como as suas influências no cotidiano. Então, o que nós vamos falar na nossa aula de hoje? Vamos conhecer aqui. Nós vamos falar sobre as definições do conceito de Estado, os diferentes modelos de Estados e as suas principais características. Olha aí. Muito bem, pessoal. Então, vamos em frente aqui, mas antes de falar propriamente sobre os estados, a gente precisa entender o que é Estado. Vamos lá, vamos para essa missão então. Bom, o Estado, gente, é uma nação com governo, né? Trata-se de uma entidade abstrata que não tem querer, nem agir próprio, o que está delimitado apenas por fronteiras. Opa, tá aqui, vamos corrigir a borrachinha aqui. Muito bem. Então, o que a gente tem que entender? Que o Estado, ele não tem agir próprio, né? Ele digamos assim, não existe sem o governo, né? O que nós precisamos entender? Que quem age dentro do Estado é o governo. São as pessoas que governam que dão direção a esse Estado. O Estado, por si só, é uma grande entidade, né? Uma conquista da sociedade moderna. Porém, ele não existe se não houver um governo que o delimite, que o transforme em algo palatável, palpável, enfim, visível. Mas o Estado por si só, ele não existe. Ele existe porque existe alguém que vai direcionar ele, ok? Muito bem, aqui, ó. Vamos perceber aqui dois nomes que nos ajudam a entender melhor o conceito de Estado para a sociologia. Então, a gente tem aqui, ó, Norberto Bobbio, que nos dá uma referência, né, para a gente entender. Então, assim, o Bobbio diz que o Estado, ele se trata de uma organização social complexa. Né? Entendam bem isso aqui. Complexa, né? E que é marcada pela centralização, né, do poder. Ou seja, há uma centralização do poder aí. E também que ela está fundamentada na ideia de territorialidade, né? Ou seja, que há de se ter aí um lugar estratégico, né? Geográfico, onde esse Estado vai existir. Não existe um Estado sem território, né? Ele há de se ter um território. E também está baseado na obrigação política progressiva. Aliás, ele está baseado na obrigação política e na progressiva impessoalidade. Ou seja, que essa obrigação política é acompanhada pelas decisões do governo em cima do Estado, né? E também há de se ter essa impessoalidade, que são decisões que não devem ser pautadas por ódio, por amor, por raiva, por rixas ou coisas parecidas. Né? Impessoal é você pensar apenas no bem comum. Então, assim, devemos ter cuidado quando se tratar de coisas do Estado, porque a gente não pode levar para o lado pessoal, não é verdade? E aqui do outro lado, a gente tem a ideia do Weber, né? O Weber, ele vai definir o Estado como aquele que obtém, né, que tem o monopólio da violência legítima.
exercida através das polícias e das forças armadas. Então, eles conseguem, né, trazer essa dominação como uma forma de monopolizar a força. A gente consegue monopolizar a força e fazer com que o Estado exerça esse poder, que de certa maneira também é violento, né, dentro do conjunto da sociedade. Muito bem. Agora a gente vai conhecer aqui os tipos de Estado e suas características. Nós temos aqui, né, a visualização de vários tipos de Estado e as suas características, e agora a gente vai entender um pouquinho deles, né? Então, assim, vamos aqui para uma matéria que vai falar um pouco de quais são os tipos de Estados que existem. Vamos conhecer? Vem comigo e vamos conferir a matéria de hoje. Tipos de Estado. Mas por que será que houve a necessidade de se criar o Estado? Justamente porque ele é responsável pela organização social, como leis, regras. Ao longo da história já houve vários tipos de Estado, mas essa ideia surgiu em meados do século XIV. O Estado é uma nação com governo e quem age é o governo, ou seja, as pessoas que estão nesse comando. Existem diferentes tipos de Estado. Estado liberal ou burguês. Os principais fundamentos são a soberania popular e representação política. Estado como guardião da ordem. Sua principal função é resguardar a propriedade privada e as liberdades individuais. Separação entre público e privado. Separação entre economia e política. O Estado não intervém na economia. Estado absolutista. Fundamentos principais: unidade territorial, concentração do poder na figura do rei, que controla a economia, justiça e exército. Foi objeto de reflexão sistemática do inglês Thomas Hobbes. Rei Sol, Luís XIV. Estado nazista e fascista. Os principais fundamentos: questiona os modelos liberal e socialista. Nazifascismo. Estado paira acima de todas as organizações da sociedade. Estende seus tentáculos por toda parte. Nacionalização da economia. Estado socialista. Questiona o modelo liberal. Questiona as desigualdades entre as classes sociais. Defende profundas transformações nas formas de produção e apropriação das riquezas produzidas pelas sociedades. O Estado socialista teria um papel histórico pontual e transitório. Estado de bem-estar social. Alternativa às crises do sistema capitalista. Resposta capitalista às críticas feitas ao sistema. Propunha um equilíbrio entre Estado e mercado. Defendia a intervenção do Estado no plano econômico, a fim de garantir o pleno emprego, estimular a produção e o consumo, mediar as relações de trabalho e ampliar as políticas de assistência. Estado neoliberal. Surgiu como alternativa ao modelo do bem-estar social. Reabilitou e sustentou valores como livre mercado e livre iniciativa. Radicalizou a separação entre economia e política, com o Estado intervindo cada vez menos na economia. Reforçou a função guarda noturno do Estado, ou seja, proteger a propriedade privada e reprimir qualquer manifestação de descontentamento com o sistema. Destacou a influência das instituições financeiras internacionais, que passaram a interferir fortemente nos governos dos países adotantes do modelo. A agenda do modelo neoliberal, principalmente para a América Latina, consolidou-se com o Consenso de Washington em 1989.
E ainda a privatização das empresas estatais, flexibilização das leis trabalhistas, aumento dos investimentos estrangeiros sem restrições fiscais, redução dos gastos públicos e abertura aos tratados do livre comércio. A partir da crise de 2008, esse modelo foi bastante contestado, especialmente no que se diz respeito à supremacia do mercado. Estado misto é a junção de 3 tipos de governos: a monarquia, sendo representada pelo rei, a aristocracia, sendo representada pelo Senado, ou seja, a Câmara dos Lordes, e a república, representado pela Câmara da Plebe. Agora, fique com mais explicações em aula. E aí, galera, conseguiram compreender os diferentes tipos de Estado? Mas a aula não acabou ainda, pessoal. Isso é só para vocês verem aí a variedade de compreensões que se tem sobre os Estados no mundo inteiro. Então, vamos aqui comigo para te reforçar esse conteúdo e perceber essas diferenças. Vamos aqui para a tela. Muito bem, olha só. A gente começa falando sobre o Estado burguês, né? Liberal ou burguês. Por que se chama esse nome? Por que liberal ou burguês? Bom, pessoal, esse tipo de Estado, ele surgiu aí a partir das revoluções francesas, né? Da Revolução Francesa, que trouxe essa perspectiva diferente de Estado, né? Onde há, sim, uma soberania popular, né? E uma representação política. São as novas maneiras de democracia que surgiram com a sociedade moderna, né? Então, a gente tem esse Estado que ele é como representante da soberania popular, da vontade política e que o Estado deveria ser o guardião da ordem. Ele vai garantir a segurança das pessoas e vai garantir a ordem, né? Outra coisa, a principal função desse Estado é o quê? Resguardar a propriedade privada, né? E as liberdades individuais, ou seja, o Estado tem que garantir aos indivíduos que eles tenham direito à sua propriedade privada e que elas não sejam invadidas, né, por outros, e que as liberdades elas sejam mantidas, elas sejam defendidas e realmente efetivadas. Nós temos também a ideia desse Estado burguês ou liberal, esta é a ideia de separação entre o público e o privado, né? Principalmente também a dissociação entre igreja e Estado, que começou a ser construída aí a partir da Revolução Francesa, né? Aliás, foi bem antes da Revolução, mas com a Revolução Francesa realmente houve essa cisão, né, entre igreja e Estado. E essa separação garantiria a impessoalidade do Estado. Lembra que eu falei para vocês lá do Bobbio? Pois é. Então, essa impessoalidade ela só poderia ser garantida se a gente separasse o público do privado. Coisa pública é coisa pública, privado é privado. Seus interesses pessoais não podem interferir, ou não deveriam interferir na coisa pública, né? E também a separação entre economia e política. E aí, nesse sentido, o Estado não deveria interferir na economia, né? Não deveria ditar regras ou colocar regras para que a economia funcionasse, ok? Essa é a ideia do Estado liberal ou burguês. Mas a gente vem então para o Estado absolutista, que é o Estado anterior ao Estado liberal burguês, é o Estado mais histórico, digamos assim, né? Quais são as características desse tipo de Estado, pessoal? Seguinte, o Estado sou eu, né? Aqui está em, não sei se é em francês, né? L'État est moi, acredito que seja, não sei. Ou seja, o Estado ele é caracterizado pela altíssima concentração de poder. Ou seja, unidade territorial, concentração de poder na figura de uma pessoa que controlaria a economia, a justiça e o exército. Que figura é essa do absolutismo que poderia concentrar esse poder? É a figura do rei, né? O rei ou a rainha
porque está relacionado às tradições familiares, né? Aquela questão lá do reinado. Então, esse ser, esta pessoa, seria, né, a titular desse poder muito concentrado, né? Esse tipo de Estado, ele foi objeto de reflexão, né, do inglês, do estudioso, do cientista político Thomas Hobbes, tá? Então, é importante, né, que se possa entender a ideia desse Estado e como ele foi histórico, né, na história principalmente ali da Europa. Quem é Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes é um dos cientistas ou dos pensadores políticos chamados de pensadores clássicos, né? Os pioneiros da ciência política aí que falou sobre o Estado absolutista. Ele defendia, inclusive, que era a melhor forma de Estado, né? E ele escreveu um livro, um clássico chamado O Leviatã, que defendia que o Estado deveria ser um Estado forte, né? Um Estado que defendesse com unhas e dentes, né, a segurança, a unidade e a não dissolução desse poder, né? Agora a gente vem aqui para o Estado fascista e nazista. Com certeza você já deve ter ouvido falar no nazismo, não é verdade? Como que surgiu o nazismo? Vocês já tentaram entender a história do nazismo, né? O nazismo, ele surge ali na Alemanha através, né, no final da Primeira Guerra Mundial, com vários ressentimentos da Europa com relação a uma série de coisas. Principalmente lá na Alemanha, que um tratado fez, né, um tratado na Primeira Guerra Mundial, fez com que a Alemanha ficasse arrasada, economicamente falando, uma descrença, né, naquela forma de poder, de governo, ressentimentos, e aí começou essa ideia, né? Dentro da Europa, aquele bojo europeu, havia conflitos, né? E aí a ideia do nazismo foi crescendo. Pensem vocês que uma ideia como fascismo, nazismo, ela não cresce, ela não aparece do nada. Ela vem sendo alimentada com discursos de ódio, com discursos preconceituosos, né? Com discursos contra a vida. Então, a gente tem uma série de questões que a gente precisa entender para dizer isso é nazismo, isso é fascismo, tá? Aí a gente tem, contexto do fascismo, contexto da Itália. Quando você fala de nazismo, Alemanha, fascismo, Itália, né? Lá nasceu a ideia do fascismo, que é uma ideia um pouco diferente do nazismo, né? O fascismo, ele vai se caracterizar não em relação à questão de nacionalidade ou de uma raça pura, como defendia o nazismo. O nazismo defendia que quem deveria ter o domínio total seria uma raça superior, uma ideia de racialidade. E que raça seria essa? A raça ariana, né? Raça branca, as pessoas brancas. E ainda tinha uma questão xenofóbica também, que é a questão de localização, de raça, de gênero, porque o nazismo também perseguiu homossexuais, perseguiu alguns tipos de religiões, perseguiu comunistas, perseguiu judeus, né? Então, a gente tem a questão de raça, de gênero, de religião, todas incutidas ali no nazismo. O fascismo não estava relacionado exatamente a uma questão de raça, né? Não era uma preocupação do fascismo se aproximar desse domínio através de uma raça superior, mas de uma dominação política, né? O engraçado do fascismo é que ele vai se camuflando, ele vai se diferenciando e conseguindo adentrar de uma série, como se ele fosse uma areia movediça. Ele vai se modelando a determinados governos, a determinados tempos históricos, entendeu? O nazismo, ele é mais incipiente, ele é mais agressivo. Só que o fascismo também é agressivo, só que ele vai se camuflando em várias formas, cores, discursos, né? E aí a gente tem, nesse sentido, duas formas de Estado muito, muito, muito perigosas para a sociedade.
vamos conhecer aqui como seria esse Estado, como foi, seria não, como foi esse Estado nazista e fascista? Vamos lá. Ó, a gente tem aqui ó, o símbolo do nazismo, que seria a suástica, né, que é a suástica, que foi um símbolo que ele já existia, esse símbolo, né, e ele foi modificado para poder virar o símbolo nazista. Bom, o Estado nazi-fascista, né, ele questiona os modelos liberais e socialistas. Apesar, tem muita gente, professora, mas o nome do partido lá do nazismo era Partido Socialista, não sei o quê, blá, 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 etc. e tal. Gente, o nome. Mas ele perseguiu os socialistas, perseguiu os comunistas também, né? E aí, por isso chama-se nazifascismo, porque são dois sistemas muito próximos, né? O Estado, nesse modelo nazifascista, ele paira acima de todas as organizações, né? E ele estende esses tentáculos por toda parte, tanto no poder. Aí vamos voltar lá na nossa aula 1.1. Poder ideológico, poder econômico, poder político. Todos eles vão ser dominados por a ideia do nazifascismo, né? Uma outra característica desse tipo de Estado é a nacionalização da economia, né? Transformar a economia cada vez mais nacionalizada, e esse modo de pensamento seja um pensamento que vai sendo cada vez mais legitimado pelas pessoas, né? Ou seja, até hoje há partidos nazistas, movimentos nazistas, fascistas, que são defendidos, as ideias mais absurdas que você imagina ainda pairam no ar, como se fosse um fantasma na história do mundo. Ou seja, quem acha que o nazismo morreu, quem acha que o fascismo morreu, está muito enganada, porque ele ainda continua operando. Nos porões da vida dos ratos, ele continua operando. E ele é, sim, considerado algo perigosíssimo. Você defender, para vocês terem uma ideia, pessoal, do quanto o nazismo é perigoso, na Alemanha, que foi o palco do nazismo, se você defender o nazismo publicamente, você pode ser preso, tá? Então, assim, o regime nazista foi tão maléfico que na Alemanha ninguém quer saber. Claro, existem os grupinhos lá que defendem, existem, como existem em vários lugares do mundo. Inclusive o Brasil foi o país que teve o maior partido nazista fora da Alemanha, no século XIX, né, início do século XX. Então, gente, o nazismo, ele é um sistema que agarra pessoas, que aglutina vários pensamentos. Um dos pensamentos mais congregadores, ou seja, um dos pensamentos que mais se faz presente no nazismo é a ideia de extremismo. Por isso, todo o extremismo é perigoso, certo? Se liguem comigo aqui e vamos continuar a nossa aula, que ainda tem muita coisa para a gente ver hoje, pessoal. Outro também que é polêmico, o Estado socialista, que é representado, né, pela foice e o machado. O pessoal morre de medo disso aqui, dessa imagem, né? Enfim, né? Por quê? A foice e o machado tem a ver com trabalho, né? E o socialismo defende o trabalho, defende algumas ideias trabalhistas, até porque nasceu de uma análise do teórico Karl Marx, que analisou as relações de trabalho na sociedade capitalista. Portanto, você vai perceber que o socialismo ele tem a ver com o trabalho, com a indústria, com a produção, né? Características do Estado socialista. Vamos lá. Primeiro, questiona o modelo liberal, questiona as desigualdades entre as classes sociais. Ele é um profundo questionador e crítico ao Estado capitalista, né, o capitalismo como sistema mundial, né? Eles defendem uma revolução, né, não é necessariamente uma revolução que vá, como é que eu posso dizer para vocês? Uma revolução que vá transformar os meios de produção e o trabalho, né? E defende essa transformação com a apropriação das riquezas
que o próprio burguês produziu e que devem ser apropriadas pela classe trabalhadora, né? Uma coisa interessante também que eu queria deixar aqui para vocês entenderem é que o socialismo, ele seria apenas um momento histórico de transição, porque o objetivo maior é que o socialismo vire o comunismo, que seria, digamos assim, o ideal de uma sociedade para este modelo, tá? O que a gente deve prestar atenção aqui? Que o socialismo e o comunismo são coisas diferentes, são etapas diferentes. Não quer dizer que o socialismo é melhor que o comunismo e vice-versa. Eles são diferentes, são etapas. Para que o comunismo aconteça, primeiro tem que haver o socialismo, né? Então a gente tem aqui, ó, o Estado socialista que surgiu aí com a primeira vitória, né, digamos assim, que um Estado socialista teve foi na Revolução Russa, né, em 1917, e foi inspirado, né, nas teorias de Karl Marx e Friedrich Engels, que foi, né, um dos seus teóricos também. O Lenin, né, o Vladimir Lenin, ele foi um dos líderes da primeira Revolução Socialista vitoriosa da história, né? E aí a gente teve o Stalin, né? Olha que nome difícil de falar, Iosif Vissarionovich Dzhugashvili, sei lá, eu não sei dizer isso aqui, porque é um negócio russo, eu não sei, a língua russa é totalmente diferente da nossa, né? Vamos falar de Stalin, pronto. O Stalin, ele defendeu que o socialismo poderia ser construído em um só país. Faltou aqui um pontinho aí. Pois é. Então, gente, o socialismo, né, antes de chegar aqui no estado de bem-estar social, vocês têm que entender a diferença entre socialismo e comunismo, né? Como pensar, o Estado comunista nunca existiu na história da humanidade um Estado que fosse comunista, não nos moldes que nós conhecemos o comunismo, teoricamente falando. O comunismo é um ideal de sociedade, de sistema, de Estado que nunca existiu e provavelmente não vai existir, né? Então, o Estado chinês comunista, o nome Partido Comunista não significa que é comunismo, né? Significa que é algo perseguido pelo socialismo, mas que não chegou ao ser comunista, né? Então, muitas pessoas, Cuba é um país comunista, Cuba é um país socialista, porque o comunismo, em tese, seria a eliminação total de classes sociais e todas as pessoas estariam no mesmo pé de igualdade. E não haveria governo, porque as relações sociais estariam tão harmônicas que não precisaria mais ter governo. É quase como é que eu posso dizer, uma anarquia, né? Então, não é possível que haja o comunismo, porque ainda existe o governo. A China existe o governo, em Cuba existe o governo, em qualquer outro estado existe o governo, né? Então, o socialismo, ele sim, até em alguns países da Europa, existe socialismo. Agora, dizer que esse socialismo é o comunismo é um erro clássico de quem não leu o que é socialismo e comunismo. É um clássico. Todo mundo fala, eu chego, gente, você não leu. Desculpa, mas você não sabe o que é comunismo e socialismo, né? Para a gente falar, criticar, a gente tem que ler. Então é isso, gente. O socialismo e o comunismo são sistemas, né, etapas diferentes de um objetivo maior que seria o comunismo, sociedade sem classes, que não existiu. Não é verdade? Vamos aqui comigo para a nossa aula, para a gente continuar entendendo. O estado do bem-estar social, né, que é um estado que foi uma tentativa interessante, eu gosto muito, né? Seria tipo uma social-democracia que foi defendida e aplicada, né? Foi teorizada pelo Keynes, né? John Maynard Keynes. Então, o Keynes foi um importante economista britânico e ele acreditava que o Estado poderia ser interventor, né? E ser um agente de grandes avanços econômicos, que é justamente, né, a ideia de um sistema que fosse mais justo, digamos assim, para a sociedade. Então, seria uma alternativa ao sistema capitalista, seria também uma resposta capitalista
capitalista a crises feitas ao próprio sistema, né, que o capitalismo seria um sistema muito injusto que produziria muita pobreza, né, apesar de que produz riqueza, mas essa riqueza vai para a mão de poucos. E aí a grande maioria da população ficaria na pobreza. Então ele propunha o equilíbrio entre Estado e mercado, né, e defendia a intervenção do Estado no plano econômico, ao contrário dos liberais, né? Então seria garantir o pleno emprego, estimular a produção e bens de consumo e consumo, mediar as relações de trabalho, né, criando aí leis que garantissem a segurança do trabalhador, ampliar as políticas de assistência, rede de produção de proteção social. Então, o Estado do bem-estar social ele foi muito aplicado em vários países da Europa. Houve tentativa de aplicar isso no Brasil, houve tentativa de aplicar em outros países da América Latina, que é garantir não o fim do capitalismo, mas poderia dizer para vocês como se fosse uma humanização do capitalismo, fazer com que esse capitalismo pudesse distribuir melhor essas riquezas, que as pessoas, mesmo sendo pobres, elas tivessem acesso ao mínimo. Essa é a ideia do Estado do bem-estar social, é que as pessoas pudessem ter saúde, educação, segurança, um carrinho para andar, uma casinha para viver. Seria mais ou menos isso, que seria um meio termo aí entre o liberalismo, né, e o socialismo. Algumas pessoas até apontam que o Estado do bem-estar social é um Estado socialista. Por quê? Porque garante uma vida um pouco melhor. Vamos, né, de repente pode até ser que sim, mas seria esse caminho do meio, um centro, ok? Vamos então para a nossa aula aqui para entender melhor. Bom, o Estado neoliberal já seria uma releitura do liberalismo, né? Ele não concorda muito com o modelo do bem-estar social, né? Ele reabilitou e sustenta os valores do livre mercado e livre iniciativa, ou seja, cada um faz o que quer, o individualismo cresce, radicaliza a separação entre economia e Estado e política, e que o Estado deveria ser menos interventor da economia, como é o caso, né, defendido pelo Estado do bem-estar social, que acha que ele deve sim intervir para promover melhor distribuição de riqueza para as pessoas, né? O Estado neoliberal também reforça a função do guarda noturno do Estado, ou seja, proteger a propriedade privada e reprimir qualquer manifestação de descontentamento com o sistema. Ele também se destaca pela influência nas instituições financeiras internacionais, né, que interfere fortemente nos governos adotantes desse modelo. Uma das coisas que eu posso caracterizar para vocês é a ideia de que o mercado reagiu a determinada situação, né? Isso é muito neoliberal, cara. Se você, o mercado, a bolsa de valores caiu não sei quantos por causa de uma pessoa que falou não sei o quê. Entende? Isso é neoliberalismo. O mercado ele está de olho nas relações políticas, porque dependendo dessa decisão política, isso vai afetar diretamente o Estado, né? Ou seja, o Estado meio que fica na mão da economia internacional, desse mercado que a gente não sabe quem é exatamente, né? Outra questão também é que a agenda do modelo neoliberal ela vai defender fortemente a ideia desse neoliberal ser aplicado na América Latina, e foi aplicado no final da década de 80. Como? Como que a gente consegue identificar isso, professora? Já ouviu falar na privatização? Pois é, privatização é uma ideia neoliberal, né? Ou seja, tirar a responsabilidade do Estado das empresas estatais. Ou seja, vender. Vender o quê? As empresas do Estado. Petrobras, ou seja, no caso do Brasil, seria a defesa de vendas dessas empresas estatais. E que ficariam na mão dos mercados, como eu falei para vocês. Quem é esse mercado? São os donos do poder, né? E aí esse mercado ficaria com esse domínio.
Outra coisa defendida é a flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, diminuir ainda mais a responsabilidade do empregador sobre o empregado e deixar rolar, deixa o barco rolar, deixa as pessoas se virarem, né? O aumento dos investimentos estrangeiros sem restrições fiscais, ou seja, sem imposto, essas empresas se instalariam em diversos países e ela não pagaria imposto porque está gerando emprego, né? Como foi o caso aí de algumas empresas que se instalaram no Brasil, saíram e não pagaram nada, né? Redução de gastos públicos e abertura de tratados de livre comércio. Geralmente essas ideias são defendidas por grandes potências que se instalam, né, suas empresas aí nos países mais pobres, principalmente da América Latina, né? E a partir da década da crise de 2008, esse modelo tem sido muito criticado, especialmente no que diz respeito à supremacia do mercado. Como eu disse para vocês, quem é o tal do mercado? A gente não sabe quem é, de onde veio, para onde vai, quem são essas pessoas, né? Enfim, o Frederick Hayek e o Milton Friedman foram que desenvolveram essas bases do pensamento neoliberal e que realmente é um queridinho para muita gente, né? Tem uma galera que adora, acha que é o modelo mais interessante para o Brasil ou para o mundo, para vários países, que seja o modelo neoliberal, né? Inclusive vira até piada, o neoliberal, o liberal, enfim. E aí os precursores que implementaram esse modelo neoliberal na Europa, em outros países, né, foram Ronald Reagan, eu não sei se é assim que lê, e a Margaret Thatcher, que acho que quase todo mundo conhece, né? Diz que é a mão de ferro, uma mulher bem brava e tudo mais. Enfim, foram esses os que colocaram em prática essas políticas neoliberais. Na Europa, isso aconteceu sim, mas algumas políticas já foram revistas, outras não deram muito certo. No Brasil, a gente tem sim um apelo muito grande ao modelo neoliberal, principalmente alguns grupos políticos que defendem privatizações, outros não, aí fica aquela briga entre que defende e não defende. A gente passou, por exemplo, por uma reforma trabalhista, dos moldes neoliberais, para tirar regras, diminuir a proteção a trabalhadores, né? Essa intensa discussão sobre até que ponto o Estado deve financiar bolsas sociais, como bolsas de mestrado, doutorado, Bolsa Família, e aí há sempre grupos que são considerados de esquerda que defendem que tem que ter bolsa, ou outros de direitos que não, né? Geralmente tem essa tendência mais neoliberal, dessa visão neoliberal de Estado e, enfim, há essa polarização de ideias no Brasil. Então, o Brasil é um pouco que dividido entre os defensores do neoliberalismo e os defensores de um Estado de bem-estar social, e aí tem um grupo também socialismo, de uma esquerda um pouco mais radical, que não é a maioria, é até menos. Então, assim, existem esses conflitos que vocês vão ver aí, as brigas no Congresso, no Senado, para aprovar ou desaprovar determinadas leis. E é assim que acontece, gente. Vamos voltar aqui para a tela para a gente finalizar nossa aulinha de hoje. Aí, as nossas referências, né? Entendendo, pessoal, como é que é complexa essa questão de ideia de Estado e que cada Estado tem, assim, tem coisas boas, tem coisas não tão boas. O único que eu considero que não tem nada de bom é o nazifascismo. Eu não consigo visualizar realmente nada de bom nesses dois modelos. Mas a gente tem um modelo neoliberal, um modelo liberal, burguês, nós temos o bem-estar social, o socialismo, que a gente poderia pensar que cada um deles tem o seu lado bom e um lado ruim. Então, fica com vocês estudarem mais e analisarem esses tipos de Estado e perceberem as diferenças entre eles, tá certo? Fiquem comigo para a nossa próxima aula, que é a aula 3.1. Se liguem que a aula continua. Até mais!